Mateus capítulo de número 14, verso de número 13, vai dizer assim: assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. A Bíblia vai dizer que Jesus ouviu essas coisas e retirou-se de barco. E em particular, isso quer dizer que ele saiu sozinho. Ele deixou seus discípulos e se retirou em particular. Preste atenção. Todos os evangelhos, a expectativa que era narrada é sobre a chegada de Jesus. A expectativa na Bíblia, os profetas maiores, os profetas menores, eles falavam do Messias que iria chegar. Então a expectativa era sobre a chegada de Jesus. Preste atenção. Aqui acontece algo surpreendente. Preste atenção. João Batista, aquele que chamado amigo de Jesus, aquele que era chamado de a voz que clama no deserto, aquele que começou sua amizade com Jesus muito cedo, desde o ventre da sua mãe. A Bíblia fala que quando Maria vai visitar Isabel, e João está no ventre da sua mãe ainda, quando Maria sauda Isabel, a Bíblia fala que o bebê, do ventre da mãe, salta de alegria. E ali começa-se uma amizade. João Batista é aquele que está na beira do rio dizendo assim, ó: aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de amarrar as aspartas dele, que são as sandálias dele. João Batista é aquele que tem o privilégio de batizar Jesus Cristo. João Batista era o grande amigo de Jesus. Além de primos, eram amigos. Mas agora, preste atenção. A Bíblia está dizendo que os discípulos vêm com uma notícia ruim. João Batista está morto. João Batista, ele foi decapitado, morto. E Jesus recebe essa notícia agora. E a Bíblia fala que Jesus pede para eles ficarem na praia, pega o barco e agora ele se retira. Jesus agora ele está em particular, porque ele tem dores, e dores emocionais. E é sobre isso que eu quero falar. E o tema dessa ministração, eu queria que você repetisse comigo: sepulte as suas dores. Eu não posso curar ninguém se eu não for curado primeiro. Eu não posso libertar ninguém se eu não for liberto primeiro. E a Bíblia está dizendo agora que Jesus ele recebe uma notícia que abala o emocional dele, mesmo ele sendo Deus. Ele se retira em particular. E ali ele está mostrando para mim, para você, não aquele Jesus que cura. Ele não está mostrando para mim agora aquele Jesus que liberta, que faz milagre, que faz prodígio. Ele está mostrando para mim e para você agora a parte humana dele, o lado humano dele. E eu tenho certeza, assim como na morte de Lázaro,
quando Jesus diz, a Bíblia vai dizer em João 11, versículo 33, e Jesus chorou. Eu tenho certeza que nesse momento, conhecendo Jesus igual eu conheço, e é uma conjectura, não está escrito na Bíblia, eu tenho certeza que quando ele se retirou, ele chorou. Ele chorou porque doía. A parte humana dele sentiu. E aí ele está mostrando agora para mim e para você. Que muitas vezes, antes nós queremos começar alguma coisa nova, antes nós queremos começar ministério novo, antes nós queremos fazer algo para Deus, nós temos que primeiro nos retirar. Mas não é nos sair da igreja, é se retirar internamente, sabe? Para procurar sepultar as minhas dores. Não tem como eu começar algo novo com coisas velhas. A Bíblia vai dizer assim, ó: eis que tudo se faz, as coisas velhas e tudo se faz, as coisas velhas e tudo se faz. Eu preciso primeiro sepultar as minhas dores. Não tem como eu começar algo novo carregando coisas velhas. A Bíblia vai falar assim, que em odres novos eu não posso colocar vinho novo. Em odres velhos eu não posso colocar vinho novo, porque azeda o vinho. Eu não posso colocar um remendo novo em roupas velhas, vai se rasgar. Eu preciso sepultar minhas dores. Tem dor emocional que nós carregamos anos e anos e anos e anos e nos perguntamos assim, por que ainda a nossa vida não se transformou ainda? Por que algo ainda dentro de mim não começou? Às vezes Deus quer nos dar algo maravilhoso ali na frente, mas muitas vezes Ele não dá porque eu fico apegado no meu passado. Quantas pessoas chegam aqui na casa com relacionamentos deturbados? E aí há uma separação, grande separação, porque é o próprio Deus que trabalha. Um dia desses, eu conheci uma pessoa que esteve aqui na casa, já não está mais aqui. E ele falou assim, sabe, eu vivia brigando com a minhas mulheres bebiam, usava droga junto comigo, era uma bagunça, aquela coisa. E aí teve uma separação, e eu piorei cada dia mais, vim para cá. E aí quando eu chego aqui, eu fico abstêmio, eu já não uso mais droga, eu já não bebo mais. E aí eu começo a lidar com os meus sentimentos, os meus verdadeiros sentimentos, são as minhas dores, as dores que eu estou falando. E cada um que está aqui tem as dores emocionais, traumas que viveram no passado, separações, doenças, enfermidades. Cada um aqui tem um trauma. E aí, esse menino ele foi melhorando. E ele conheceu uma menina dentro da igreja, uma menina que queria levar ele para Deus, uma menina que... Mas ele ficava apegado com aquilo que fazia mal para ele. Deus queria dar uma coisa boa, uma coisa nova. E ele ficou apegado com algo do passado. Eu preciso sepultar as minhas dores para começar algo. Sabe, Deus nunca vai te dar o melhor dele se você estiver apegado com coisas passadas. Eu preciso sepultar as minhas dores.